Gente, Zoom ou é YouTube? é YouTube. E eu comecei falando para ele Colossenses capítulo 3, versículo 15. Né? E esse é uma passagem tremenda da Bíblia. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É só essa parte do versículo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Diga comigo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Amém? Eu quero que você deixe essa palavra entrar dentro de você hoje. Seja a paz de Cristo. A paz de quem? De Cristo. Seja. Então, o que vai ser? Como é que eu sei? Aleluia, né? Tem uma moradora querendo entrar e não está conseguindo. É no link do YouTube. Eu estou testando. Seja a paz de Cristo o árbitro. É fácil a gente entender árbitro, principalmente no nosso país, né? Nós temos um representante da Independente aqui de São Paulo. Mostra o boné. Mostra o boné. Baixa um pouquinho. Mostra o boné, rapaz. Temos um representante ali, ó, de São Paulo Futebol Clube aqui. Da Gaviões. Né? E é fácil a gente saber o que é um árbitro, né? Então é ele que dá todas as direções no jogo. Então seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração. Então, o que eu entendi, gente? Que tem coisas que, como Noé, Deus vai te falar claramente o que você tem que fazer. Constrói uma arca e essa é a minha vontade para você. Né? Tem outras coisas que, como Abraão, Deus não vai te mostrar. Ele vai te dizer, olha, sai da casa do teu pai e vai para onde no meio do caminho eu ainda vou te mostrar. Então a realidade, irmãos, é que não há uma regra, não há um método, não há uma receita para eu entender qual é a palavra de hoje, como eu sei qual é a vontade de Deus para mim. Né? Então, o tema dessa mensagem hoje é como eu sei como é que eu acesso a vontade, o plano de Deus para mim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso vai fluir de uma paz. Irmão, não importa o que, o Espírito Santo habita na sua vida. E se você não tem paz, não faça. Se parece que está tudo calmo acima da superfície, mas dentro de você está muito agitado, minha recomendação, não haja. O seu desespero parece que a gente tem que agir rápido, resolver rápido, e às vezes o mundo te pressiona, como se você não agisse, como se você não tomasse posse, não fizesse algo, sua bênção será perdida. Olha, corre, vai rápido, agarra logo o teu milagre, porque se você não agir, como se Deus tivesse no desespero equilibrando 1000 pratos no céu e falando para você, corre, vai lá, faz algo logo, porque senão você vai perder o que eu tenho para você. Mas não é assim. Ainda que você demore em entender o que Deus tem, Ele vai continuar preparando aquele plano para você, para que no tempo certo você possa acessar tudo que Ele tem preparado para a tua vida. Amém? Então, às vezes está tudo agitado do lado de fora, mas dentro você tem paz. E a minha recomendação é, se você tem paz do lado de dentro, então continue. Ainda que exteriormente esteja agitado. Agora, se tudo exteriormente está calmo, mas dentro de você não tem paz, calma. Não, mas é uma grande oportunidade, eu vou ganhar tanto dinheiro, isso aqui. Você tem paz? Não sei, estou agitado, estou com um incômodo. Esses dias, uma pessoa me fez uma proposta de negócio, me colocou dentro da empresa dele, me mostrou uma série de coisas e tal, e eu comecei a olhar para aquilo, e me fez uma proposta financeira incrível, está fazendo 2 meses isso, e eu olhei para tudo aquilo na empresa, e a Nicole sabe, eu cheguei aqui, eu fiquei 3 dias sem dormir, incomodado. Aparentemente era um super negócio. Aparentemente ia resolver muitas coisas, e era algo maravilhoso, com conexões maravilhosas, com network maravilhoso. Mas eu não tinha paz. O que eu tinha no meu coração? Um incômodo. Então, passaram-se 3 dias e honestamente eu liguei para essa pessoa e falei, cara, você me desculpa, mas eu não estou em paz. Sou super, assim,
conta comigo, estamos juntos, mas nesse projeto não estou sentindo paz para seguir. Amém? Depois nós falamos que tem coisas que claramente Deus vai te mostrar como não é. Tem outras que ele vai te revelando, como foi com Abraão. Abraão foi entendendo cada passo de acordo com que o tempo passava e ele andava com Deus. Sim ou não, galera? É assim ou não? Né? É algo mais ou menos assim, que quando você põe lá, eu não sei se está com algum problema aqui, depois alguém olha para mim se está... Acabei de olhar Amém. É como se você colocasse para ir, sei lá, para uma cidade do interior do Mato Grosso, que você nunca foi, você põe no teu GPS, para você chegar lá, você põe no Waze, você segue o quê? O Waze, não é assim? Ou segue as placas, ou ó, daqui 30 quilômetros, via direita, agora daqui 80 quilômetros, bifurcação não sei o quê. Então, com Abraão, ele foi seguindo as placas. E Deus foi manifestando a vontade dele para Abraão. Então, eu tive uma experiência há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu era recém-casado com ela, acho que foi tipo 2000 ou 2001, e ela tinha um sonho de ter uma Cherokee, aquele carro Cherokee. E aí eu falei, vou fazer essa surpresa para ela, a gente já estava casado, e eu falei, vou comprar esse carro para ela, e eu achei um carro, procurei durante uns 2, 3 meses, achei uma Cherokee. Acho que ela era 93 ou 94, e eu fui comprar lá perto do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Quando eu cheguei na casa do cara, olhei o carro, depois de já ter negociado muito, fui lá já para fechar o negócio. Andei no carro, tudo certo, maravilha. Eu ia fazer um cheque e na compensação eu ia pegar o carro. Subi no apartamento do cara, saquei o cheque, preenchi o cheque. Quando eu fui assinar, meu coração fez assim, ó, esmagou. Eu fui assinar, eu travei. Eu paralisei naquele momento. E Deus me falou assim, não faça esse negócio. Não assina. Aí eu parei, o cara olhou para mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, mais ou menos. E claro que ele não tinha como entender direito, mas a verdade é que eu não assinei. Ah, mas o que a pessoa ia pensar? Não importa o que ele vai pensar. É melhor eu obedecer a Deus do que eu fazer algo que o meu coração não teve paz. Eu não sei porquê, irmãos, mas não fiz. Ele não entendeu nada, eu falei assim, me desculpa, eu não tenho como te explicar, eu sou um servo de Deus, eu estou sentindo um incômodo, tá? Expliquei e fui embora e no fim não aconteceu e não era para ser. Então, querido, Deus, ele vai colocando pela paz ou pelo incômodo aquilo que é ou não é a vontade dele na sua vida. Agora um detalhe, às vezes você tem paz no teu coração, mas a tua carne está insegura e com medo. E às vezes isso acontece. É de Deus, você tem paz no teu coração, mas geralmente como é algo desafiador e novo, nossa carne, nosso coração também sente medo, insegurança. Então é normal, muitas vezes, que você tenha paz, mas ao mesmo tempo, sim. Já aconteceu isso com vocês, já? De você ter paz no teu coração para algo, mas ao mesmo tempo é difícil você tomar aquela decisão. Você tem paz. Deus está construindo aquilo dentro de você. Você tem paz, mas ao mesmo tempo você tem um medo. Alguém já passou por isso aqui? Já? Várias vezes, né? E uma insegurança. Mas ao mesmo tempo que você tem medo e insegurança, porque é normal da nossa carne em momentos novos e desafiadores, ao mesmo tempo nós sentimos paz. Então, puxa, bispo, como é que eu sei qual é essa linha divisória entre a paz, porque eu estou sentindo paz, mas também tenho incômodo, e também tenho um medo, uma insegurança, mas eu tenho paz. E a minha recomendação é que você continue prosseguindo e entendendo o que Deus tem. Porque cada vez mais ele vai te dar sinais e direcionamentos que vão construindo o que ele quer para você. E uma hora, mesmo com medo, com insegurança, às vezes com ansiedade, mas mesmo assim, Deus te fala, tome uma atitude, decida, vá nessa direção. Essa é a minha vontade para você. Então Deus, ele vai sedimentando dia após dia aquilo que ele quer fazer na tua vida.
ele vai construindo. Amém, irmãos? Amém. Né? Não precisa ter ansiedade, como se você... Sabe aquela coisa? Oportunidade, compre um Corolla 0 km por R$ 150. Já imaginou um Corolla 0 km por R$ 150? Sai matando, pisa em todo mundo, vai lá e pega o teu negócio. Não é assim? Mas com Deus, o que ele tem para você não é desespero, não é loucura. E não tem essa de se você não agir rápido não vai acontecer. Oh, mas a minha fala, aproveite a oportunidade. Ei, calma. Deus vai te dar paz e as oportunidades perdidas, nós temos a restituição sempre em Cristo. E nunca Deus vai te deixar perder uma oportunidade. Ele sempre vai falar várias vezes ao teu coração, confirmar até que você vai entender. Você só não vai viver algo de Deus se realmente você não quiser. Então a primeira coisa que eu queria falar é isso. Às vezes Deus vai te falar claramente como Noé, outras vezes ele vai te revelando no meio do caminho como Abraão. A segunda coisa é que às vezes em algo que Deus está te direcionando, tem resistência. Parece que uma oposição ali, uma dificuldade ali. Mas aquele desejo, aquele sentimento cresce a cada dia no seu coração. Né? Aí já é uma outra abordagem. Existe resistência, parece que as coisas se levantam contra aquilo, mas não é só a paz que tem no teu coração agora, é um desejo de viver aquilo, sei lá, de comprar algo, de mudar de negócio, de mudar de ramo, de acessar um novo momento da sua vida. Então, ao mesmo tempo que tem resistência, você também, aquele sentimento começa a crescer no teu coração. Como se Deus fosse criando uma musculatura dentro de você. E aí você fala, cara, mas tem tanta resistência, mas esse sentimento não sai do meu coração. Há um tempo atrás eu tive uma dificuldade para fazer uma coisa assim. Sabe o que é você tentar algo o dia inteiro? Era uma ligação, o dia inteiro. E geralmente, quando eu ponho a mão em algo, a coisa sai assim, ela solta, ela acontece, ela vai. Mas não ia, irmãos. Não ia. E eu passei o dia tentando fazer e não ia. No outro dia, a mesma coisa. Aí eu falei, já sei, é coisa da minha carne. Acho que não é para eu viver isso. E desencanei. Só que eu acordava aquele desejo no meu coração. Eu ia dormir, aquele desejo no meu coração. Passava uma semana aquele desejo no meu coração. Aí Deus me falou, vai, tenta de novo, mas agora vai por esse caminho. Até que foi com mais resistência e foi. E era algo maravilhoso e era de Deus. Então eu posso te dizer que às vezes tem resistência, você tem que discernir o que é resistência, parece que tem uma oposição, uma dificuldade para aquilo acontecer. Sabe? Alguém sabe o que eu estou falando aí? Você entende o que eu estou falando? Né? A gente tem que buscar entender o que é resistência, a diferença entre uma resistência e o incômodo. Você não haja quando você estiver incômodo, mas se você tiver uma resistência, mas aquele sentimento vai crescendo no seu coração, isso aponta para algo que é a vontade de Deus na sua vida. Por quê? Por quê? Toda obra que você vai viver fora de você, primeiro Deus começa a trabalhar dentro de você. Nenhuma obra que vai acontecer fora, nada que a gente vai acessar fora, primeiro acontece fora. Então vamos dizer que Deus quer que você mude de cidade, né? Primeiro, ele vai começar a mover isso no teu coração. Faz sentido aí para você isso? Amém? Amém? Nós visitamos um casal que mora nos Estados Unidos, agora em março, e eles estavam contando que do nada Deus pegou eles com 3 filhos e começou a colocar no coração, vocês vão morar nos Estados Unidos. Irmãos, eles não tinham casa, eles não tinham emprego, eles não tinham garantia, eles não tinham salário, eles não tinham nada. E quando eles, tipo assim, pega a mala e cuia, e não é mudar de Alphaville para Osasco ou de Alphaville para Itu. Era sair daqui para ir para os Estados Unidos, sem ter nada humanamente garantido. E quando chegaram lá, chuva, tempestades, um rolo, né, Nicole? Eles enfrentaram... No hotel e não conseguiam comprar carro. Eles não conseguiam comprar carro, eles estavam num hotel, a casa não deu certo. E aí entrou aquele pânico, aquele desespero, e ele naquela hora disse que olhava para ele e falava, o que nós fizemos? Nossos 3 filhos, a gente morando agora num hotel, e a casa não está dando certo, o carro. Se coloca no lugar desse pai.
Só que hoje, se você souber a casa que ele mora, num condomínio em Orlando, nos Estados Unidos, se você vê o emprego dele, o salário dele, os carros que ele Mas tem tem na uma chave garagem. muito louca que eles contaram pra gente, que foi o seguinte: ele ia pro banheiro chorar para ela não ver ele chorando e não ficar com toda essa insegurança. E ela chorava no quarto, que era um quarto de hotel, né? Então, quarto e banheiro. Só tinha 2 ambientes para chorar. E cada um chorava no seu ambiente. E aí teve um dia, nesse tempo que eles ficaram lá, que Deus falou assim para ela: vocês esqueceram de mim, de buscar a minha vontade, quando vocês chegaram aqui. Porque em tudo vocês foram buscando a minha direção, eu fui dando paz, eu abri todas as portas. Chegou aqui, vocês pararam de me buscar. E aí foi aquela oração que eles fizeram, ela foi para o quarto, eles saíram do banheiro chorando, foram no quarto, ajoelharam, oraram, pediram a direção de Deus, como você está falando aí, de pedir a vontade de Deus. E no dia seguinte saiu o carro, depois saiu a casa, e o chefe dele, que é chefe dele até hoje, é um pastor. Que é o melhor amigo O dele. cara ama ele, melhor amigo dele, se tornou um pai na vida dele. Se tornou um pai para ele e deu todo o suporte e acompanha eles até hoje. Todo o processo que eles viveram, eles foram muito colocando Deus e tal. E de repente, quando chegou lá, eles foram agindo no braço da carne e as coisas se fecharam, né? Porque guarda essa chave aqui. Sempre Deus quer que você viva na dependência a cada dia e a cada momento da sua vida. Por isso que eu ia fazer uma pergunta, e na verdade o testemunho deles acabou de me responder, porque às vezes a gente, em alguns momentos, eu ia perguntar assim: em tudo nós precisamos saber qual a vontade de Deus? E é exatamente isso. Se eu viver na dependência e eu buscar Deus em tudo que eu for fazer, não é assim: Senhor, eu trabalho no quarto ou na sala hoje, não isso, mas tipo, tudo que eu vou fazer no meu dia, todas as atitudes que eu vou tomar, as conversas que eu vou ter, as reuniões que eu vou fazer, buscar a vontade de Deus. Porque eles estavam lá com Deus, tinham ido debaixo da direção de Deus. Mas naquele momento... Na verdade, quando chegou lá, eles tentaram fazer tudo por eles e sem consultar o Senhor. Mas, bispo, eu preciso consultar Deus para tudo, e a minha resposta é: por que não? Por que não? Que custa você falar uma frase: Senhor, é essa casa que eu tenho que alugar? Espírito Santo, o Senhor pode me falar? Então Deus te quer na dependência, né? Uma das primeiras palavras que eu preguei aqui no Savana, numa quinta-feira, foi que quando a nuvem andava, o povo de Israel andava. Quando a nuvem parava, o povo de Israel parava. No deserto. Tinha dias que a nuvem andava por 5 dias. Parava um dia e já andava no outro. Tinha dias que a nuvem parava e ficava 9 meses parado. E como é que eles sabiam quando andar e quando parar? Eles tinham que viver com o olho na nuvem. O que é isso? Dependência. Dependência. Então, quando você vai fazendo no braço da tua carne, Deus até deixa, ele solta. Quando eu ajo, Deus solta. Quando eu vou na dependência, ele segura e aí ele age na minha vida. Então, volto a dizer, toda obra que Deus vai fazer fora de você, esse processo primeiro começa dentro de você, no teu coração, naquilo que Deus começa a mover no teu interior. E um detalhe aqui, fala para quem está do teu lado, fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Amém? Aos sinais. Porque A situação, tipo, você falou dos sinais, né? Porque quando a gente veio pra cá, foi uma mudança de São Paulo ao Flamengo. É um bagulho que nossa vida toda estava em São Paulo, tudo estava localizado lá, né? E a gente foi pedindo muitos sinais para Deus. Né? sim, A gente foi o tempo inteiro falando, e no último dia, né? isso aí foi bizarro, porque essa casa estava alugada. E aí aconteceu um bom mover de Deus lá, e o proprietário que ia ficar aqui até novembro desse ano ainda, isso foi em julho do ano passado, e ele não queria sair daqui de jeito nenhum, a gente já queria vir para cá, fizemos proposta, nada, e ele foi transferido para a Coreia. Quando ele foi transferido para a Coreia, a gente morava no Bexiga, em São Paulo. E eu falei para ela, a gente não sabe se a gente continua aqui, ou se a gente volta para Alphaville, a nossa vida está mudando radicalmente, nós não sabemos o que fazer. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, quantos dias eram? 30 dias ou 40 dias, eu não lembro.
Eu falei, se até dia 30/6 não alugar a casa, era exatamente um ano, há um ano atrás, né? 30, né? Se até dia 30 de junho não alugar a casa, e a gente, vamos pôr um preço, a gente faz negociação, vamos ser flexíveis, mas se não alugar, nós voltamos para lá e nós vamos entender que não é para a gente continuar aqui. E aí nós oramos. Irmãos, e todo mundo já feliz que a gente queria voltar para cá de todo jeito, né? No dia 30, 6 horas da tarde, a imobiliária liga e fala, tem uma pessoa interessada, ela vai fechar a locação da casa. Aí sabe quando vem aquele balde de água fria? A gente fala, amém, Senhor, nós oramos, e de fato, se alguém alugasse, acabou, a gente ia ficar lá e estava lá até hoje, a gente ia não estar aqui. Porque nós somos radicais em obedecer à vontade de Deus. E aí, eu sei que dia 30 foi isso, aí dia 1º, dia 2, um rolo, blá, blá, blá. Bom, eu sei que depois de 3 dias, mais ou menos, o próprio advogado da imobiliária liga para ela e fala, ó, essa pessoa é zica, é charlatona, não sei o quê, cai fora. E a gente, vamos para lá. E voltamos para cá, né? Que é isso que o TT está falando. Então, tudo debaixo de sinais. Então, fique atento aos sinais de Deus, né? Pessoas que Deus vai levantar para falar com você. Você está aqui, ó, hoje mesmo aqui. Eu já falei coisas, que tem coisas que Deus quer direcionar a tua vida, que o Espírito Santo já falou, tá vendo o que ele falou? É isso. Ele já apontou dentro de você. É uma palavra que você ouve, é um versículo que você lê, é um louvor que você ouve. Às vezes é num para-choque de caminhão, é uma frase num adesivo. Deus vai te direcionando. Amém? Por outro lado, irmãos, nós também temos uma palavra, né? Então, a pergunta dele hoje foi, ó, eu tenho tal coisa, é algo novo, eu não sei se eu empreendo isso na minha empresa aqui nos Estados Unidos ou não. Por outro lado, agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma palavra, que tudo que nós fizermos, o quê? Prosperará. Amém? Amém. Se você é temente a Deus, você ama Jesus, tem uma palavra. O que você colocar nas tuas mãos vai prosperar. Então eu percebo também que existe muita paranoia, sabe? Ah, será que é a vontade de Deus, se não é e tal? Respondendo o que a Nicole perguntou aqui, como é que você falou? Como é que tudo eu tenho que saber. Ah, sim, tudo eu tenho que saber. Irmãos, veja bem, chega um momento da tua relação com Deus que tudo é a vontade de Deus, porque você é como uma onda, você está sendo levado. Chega uma hora que não tem mais como, ai, Senhor, não é, me mostra uma rosinha verde, me mostra uma laranja com uma bolota vermelha, um sinal. Chega uma hora na tua vida que é como uma onda, sabe? Tudo vai sendo a vontade de Deus e o que não é, já nem acontece. Se não é, já nem acontece. Ele já nem deixa ele já nem deixa acontecer, porque não é. Então há um momento na nossa imaturidade que a gente vai construindo a nossa dependência com Deus, que sim, aí eu vou perguntando, Deus respondendo, mas chega uma hora na tua vida que ele já começa a fluir e vai. Agora, por outro lado, fala assim, tudo que eu colocar a mão, será bem sucedido. Será bem sucedido. Então eu falei para ele, cara, olha só, é um negócio novo, você vai empreender e tal. Tem uma promessa na palavra. Tudo que você colocar a mão, você vai prosperar. Então também a gente fica querendo saber, será que é a vontade de Deus? Será que não é? Bom, o diabo não te dá bênçãos. Né? O diabo pode te dar pratos para te roubar, mas bênçãos não. Nunca o diabo vai colocar um desejo de você dar uma oferta. Nunca o diabo vai colocar no seu coração um desejo de você empreender algo grande para você prosperar. Não. Então, se algo vai sendo colocado aí no teu coração e o Espírito Santo ele aperta o botão de um start, de um desejo de algo, também é o seguinte, eu não sei se é a vontade de Deus, eu tenho uma promessa, o que eu colocar a mão vai prosperar. Então põe a mão, bispo, e se eu colocar a mão e não prosperar? Prosperou sim, você teve experiência, aprendizado ali, que às vezes é mais importante do que ter aberto um negócio que faturou muito bem, ou sei lá o quê. Às vezes, eu estava numa mentoria esses dias, um sábado, até os meus filhos estavam lá comigo, e teve um cara que ele falou, que aliás foi o próprio mentor, que ele até mora aqui no condomínio, e ele falou assim, eu acabei de perder 300 mil reais. E eu glorifiquei a Deus, ele falou. E não fiquei pensando, não, ele é crente. Não fiquei pensando os 300 mil que eu perdi. Eu não fiquei focando nos 300 mil que eu perdi. Eu não quero saber desses 300 mil que eu perdi. Quer saber? Eu vou focar em ganhar mais dinheiro. Eu vou ganhar 3 milhões agora. Eu vou ganhar 6 milhões agora. E eu falei, uau, é isso. É isso.
Porque a gente fica focado no que perdeu, no que não deu certo, no que deixou de acontecer, e você paralisa o novo de Deus. E foi tão louco, né? As crianças estavam lá, porque o mesmo cara, nessa mentoria, ele falou assim que um grande amigo dele, né, eles estavam num negócio junto, parceiros, amigos, mas esse cara fez ele perder 100 mil reais. E aí diz que ele chamou o cara e falou, olha, eu quero te agradecer e eu quero te perdoar, mas eu quero te agradecer por você ter me dado esse golpe, porque por tua causa eu perdi 100 mil e eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque você me ajudou a não perder 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Vocês entendem a diferença de mentalidade? Né? O cara poderia acabar, um amigo, 100 mil reais, vai acabar. Não. E eu perdi um valor alguns anos atrás em um negócio de Bitcoin que eu investi, muito menor do que esses valores, mas aquilo sempre voltava na minha cabeça, sabe? Pô, perdi, preciso fazer. Mas sabe aquelas coisas de pirâmide de Bitcoin que não existia e que você entra lá, 5% ao mês garantido, essas coisas que não existem, mas a gente insiste em acreditar. Dinheiro né? fácil, né? Dinheiro fácil. Cara, aí eu soltei aquele dinheiro, sabe, que eu perdi, e falei, meu, quer saber, cara? Desencana disso. Cara, foi embora, glória a Deus. Eu perdi esse X para não perder 1000X. E soltei. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Tudo que você colocar a mão vai prosperar. E se não deu certo, não deu aos teus olhos, mas dali, tipo assim, ó. Aí eu fiquei pensando, caraca, quando eu fiz esse investimento com ela, a gente orou, cara. Deus deu sinais. Deus deu sinais. Aí você fala, uau, como pode? Deus deu sinais. E eu perdi um dinheiro bom para mim, alto para mim ali, né? Aí sempre ficava com essa dúvida, pô, como é que Deus... E Deus me deu sinal, eu lembro o sinal que Deus me deu, né? É que, na verdade, eu não ganhei em dinheiro, mas eu ganhei uma baita experiência. Talvez não sou nem eu não era nem eu que ia ter mais perdas, mas talvez essa minha experiência vai fazer ensinar os meus filhos que amanhã eles podem entrar num negócio que eu já sei que, opa, tem faro daquilo e eu vou ser usado por Deus para que eles não percam coisas grandes no futuro. Então, na verdade, eu perdi ou ganhei? Porque eu ensinei para vocês na mentoria financeira que a gente fez que o dinheiro não tem poder, o poder está em Deus. Quem é a nossa fonte? O dinheiro, nosso trabalho ou Deus? Deus é a fonte do teu recurso, Deus é a fonte da provisão. O que é o seu trabalho? É apenas o canal que Deus te envia o dinheiro. E o poder não está no dinheiro, o poder está em Deus. Né? Na hora que você solta isso, você desencana. Cara, aí, só estou lembrando disso agora porque eu estou contando a experiência para vocês. Mas no meu coração ali, eu já entreguei. Porque ainda que humanamente eu não tenha recebido um valor, eu sei que a experiência que eu recebi, aquilo que foi construído, é algo muito maior. É que nem Amém? Abraão, né, irmão? Abraão errou com Sara, entregou ela. Mas não quer dizer que Deus não perdoou. Não quer dizer uma que perda aos Deus teus não ajudou, olhos. Não quer dizer que ele não aprendeu. Uma perda aos teus olhos, ela é muitas vezes um ganho aos olhos de Deus na sua vida. Né? Um fracasso aos seus olhos é um grande sucesso aos olhos de Deus na sua vida. Às vezes é um grande livramento. Um grande livramento. Você tem aquela... Aí você fala assim, pô, como é que foi um livramento, cara? Eu peguei um dinheiro que com tanta dificuldade eu investi, pô, acreditei naquela pessoa, aí veio um, veio outro. Cara, tinha até amigos pastores de peso, assim, meus, que entraram nesse negócio também. Mas foi um grande livramento. Não para aquela hora, mas para o curso todo da minha vida. Então, muitas vezes, o que é um fracasso, um insucesso, que é um fracasso na sua vida, aos seus olhos, é um grande livramento de Deus no contexto da tua vida. Amém? Uma outra coisa que eu falei para ele hoje, eu falei assim, cara, você está preocupado em saber se você faz algo, se é a vontade de Deus ou não? E aí aqui vocês vão ficar um pouco chocados agora, mas eu vou explicar. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem tanto livre-arbítrio não como você acha. Como assim, bispo? Não, você não tem tanto livre-arbítrio quanto você pensa. O teu livre-arbítrio não é tão livre assim. Fala para quem está do teu lado aí. Teu livre-arbítrio não é tão livre assim. Por quê? Escuta isso.
Se algo na tua vida não é de Deus e você está indo na direção de fazer, Deus não vai permitir você fazer. Então, teu livre-arbítrio não é tão livre assim. Não, mas como assim? Assim, desse jeito. Assim, assim. Se algo não é de Deus na tua vida e você está indo destinado a fazer, Ele não vai permitir você fazer. Simples assim. Eu tive eu não sei se foi um sonho, sabe de manhã quando você está acordando e você tem aquela experiência mental? Foi tipo um sonho, não foi uma coisa visão, eu tive uma visão, não é nada disso. Mas eu vi, foi na verdade ontem de manhã. Eu acordei e eu vi que eu estava dirigindo um lindo tanque de guerra, eu contei isso para a Nicole. Era um tanque de guerra muito top, assim, novo, de verde, um tanque mesmo. E eu pegava e girava ele, virava ele para a esquerda, e ele ia para a esquerda. Mas quando ele ia para a esquerda, ele voltava para a direita. E aí eu pegava e eu virava ele para a esquerda, e ele andando. Só que eu estava nele, mas eu via ele de longe. Eu via que eu estava dirigindo, mas eu estava aqui vendo ele de longe. E eu ia para a esquerda, e ele ia para a esquerda. De repente ele voltava para a direita. Aí veio um discernimento assim. Você está na direção, mas o controle está na minha mão. Cara, isso foi muito forte para mim. Você está na direção, mas o controle está na minha mão. Deus, tipo assim, ele te deixa virar. Tá, você quer... vai para esse lado aí, tá? Vai, volta. Porque o teu livre-arbítrio não é tão livre assim. Porque você não faz... Deixa eu te falar uma coisa. Quem é que entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Quem é que Jesus é o Senhor da sua vida? Caraca, se ele é o Senhor da tua vida, não é você que controla, cara. Nós entregamos. Nós entregamos, você deu. Não foi ele que tomou. Você deu a sua vida para ele. Jesus não pôs a arma na sua cabeça e falou, sai como teu Senhor e Salvador. Nós abrimos o coração. Eis que estou à porta aí, bate. Quem abrir, eu vou entrar. Você abriu. Então, me desculpe, acabou seu livre-arbítrio. Sim, você tem livre-arbítrio, mas ele é bem limitado. E na verdade isso é maravilhoso, né, irmãos? Não é maravilhoso saber? Não é disruptivo entender isso na sua mente? Que se você estiver indo para um lado que não tem nada a ver... Cara, a ideia que eu tive é como se Deus tivesse um joystick na mão. Alguém já teve Atari? Os mais velhos vão saber o que eu estou falando. Alguém já teve Atari? Os velhos vão saber. Você lembra como é que era o joystick? Era um quadrado, né? Era um quadradinho, o Atari, River Raid, Asteroid, Pac-Man, né? Botão vermelho. Aí tinha aquele controlezinho que era tipo uma haste preta e você tá... Eu vi aquilo. Tipo assim, ó, você tá na direção, mas tem um controle superior que você não interfere. Você pode ir na direção ali e ir para outro lado. Só que existe algo que interfere na sua direção. E aí Deus me falou assim, mesmo quando você erra, eu te trago de volta sempre para a minha vontade. Mesmo que você queira conduzir para um outro lado, o controle está na minha mão. Eu te trago de volta para o meu querer, para a minha vontade. Então fala assim, eu dirijo. Mas quem controla é Deus. Então isso... Lembra que eu falei na célula passada que Deus coloca o querer e o realizar? Sim. Se ele que põe o querer, quem é que está cuidando de tudo? Até o que eu quero foi ele que pôs. Exatamente. Então é aquilo que eu falei, tudo que começa, que vai acontecer fora, primeiro ele constrói dentro. Como é que ele constrói dentro? Ele coloca um querer. Ele coloca um desejo. Tipo assim, ó, vamos lá. Como é que chama o homem que proveu o recurso para construir um templo para Deus na Bíblia? Não quem construiu o templo, o homem que proveu o recurso. Qual é o nome dele? Davi. E quem construiu? Salomão. Vamos lá. Vocês acham que foi Davi que quis construir um templo para Deus? Ou Deus que queria ter um templo na terra, ele queria por um propósito ali de ter o templo e se manifestar para o povo? Quem queria era Deus ou quem queria era Davi? Só que ele precisava de um o quê? De um coração para abrigar esse desejo. E aí ele fala, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Pum, põe no coração do cara o desejo de construir uma casa. Não era ele que queria. Tudo é sobre Deus, nós cantamos isso agora. Nasceu no coração de Deus. E ele encontrou um coração e injetou. Esse é o meu sentimento, constrói algo para mim, cara. Cara, essa megalomania não podia ser algo de um homem humano, porque isso é o jeito que Davi... E aí,
Deus deu, tanto que Deus deu toda a planta. Davi passou a planta exata para Salomão. Filho, estou te dando a planta, você vai fazer assim, tantos côvados, o mar de bronze, plá, 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 você vai construir desse jeito. Porque Deus constrói dentro de você, está entendendo? Deus vai sedimentando no seu coração dia a dia, e sem ansiedade, na hora certa. Ai, bispo, e se eu não tomar passe, se eu não agir na hora certa? Cara, o controle não está na sua mão. Se você não agir, Deus dá um comando lá, pum, e te põe lá dentro onde você tem que estar, porque é Ele que vai te guiar para a vontade dEle. Então, às vezes eu viro para Ele e falo assim, mano, eu vejo as coisas que Deus faz. Tem momentos que parece que não, mas tem muitos momentos, e aí eu sei que todos os momentos sim, que eu falo para ela, quer saber, Dum, vou falar uma intimidade minha e dela, né? Eu falo assim, nós não temos controle de nada. Nós não temos controle de nada. Ele tá fazendo tudo do jeito dele. Tipo o prédio que a gente ia alugar lá e tal. Cara, não era para ser do jeito dele. Deus sabe de tudo. Né? É no tempo dele. Você não tem controle de nada, porque você deu o controle para Jesus, então ele que está à frente. Então você não tem tanto livre-arbítrio assim, você não pode fazer tudo o que você quer. Amém? Eu vou te exemplificar isso, ó. Olha só, olha aqui para mim. A pessoa está no mundo, ela não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dela e ela rejeita Cristo. Pela palavra, ela vai ser salva? Sim. Se ela rejeitar Cristo, se ela rejeitou Cristo, né, ela não vai ser salva. Mas ela fala assim, não, eu uso o meu livre-arbítrio para dizer que eu vou ser salva, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu vou ser salva. Não, desculpa, você não vai. Tem um caminho para a salvação. Ter Cristo como teu Senhor e Salvador. Aí você pega alguém que está no pecado e que está ali, irmãos, pensa numa vida imunda no pecado, sem Deus, ele rejeitou Jesus, e essa pessoa fala, diabo, na minha vida você não toca, eu estou no pecado, eu arrebento, mas você não tem poder sobre mim. Tem como o diabo não tem poder sobre ele? Não tem como não ter, o diabo vai ter, porque o mundo jaz no maligno, e esse cara está nas mãos do inimigo. Aí vamos dizer que essa mesma pessoa, ela entende o pecado de Adão. Irmãos, por causa do pecado de Adão, todos nós já nascemos no pecado. Mas ele fala, não, eu uso o meu livre-arbítrio para rejeitar o pecado de Adão. Eu não, me desculpe, não é assim. Cara, então, se para as coisas do inimigo a pessoa não tem livre-arbítrio, que se dirá a você? Você não tem como direcionar que não aconteça o plano de Deus na sua vida. Desculpe, você perdeu o controle. Vai acontecer de qualquer jeito, porque Deus vai fazer na sua vida. E é por isso que Deus fala que a gente não tem que ter ansiedade, porque só vai acontecer o que Ele quer. Só vai acontecer o que Ele quer. Então não tem ansiedade. Fala, Mário. Dave contar uma situação que ele estava procurando uma igreja, e ele orou. E ele Quem orou. contou? Dave. O David Leonardo? É. Ah, tá. E aí ele conta sobre esse fator que ele procurava essa igreja, e ele orava. E tudo. Lembra, Tânia? E tudo indo muito certo, tudo ok. E aí, no dia de assinar aquilo tudo, ele se ajoelhou, ele falou assim, olha, desculpa, até o final dessa semana eu te dou a resposta, mas eu preciso sentir, eu preciso que Deus fale comigo para que eu possa falar que tá tudo certo. Aí aquela semana toda Deus, nada. E chegou a data limite, aí o cara ligou e falou assim, desculpa, mas Deus não falou comigo, então, não. E quando aconteceu depois, aos olhos dele aquilo era perfeito, era tudo que ele achava. Aos olhos incrível. dele, o que não deu certo Aos era o olhos do Dave perfeito, era tudo perfeito, mas não deu certo. o lugar era incrível. E aí ele fala uma frase muito incrível, que eu não vou falar ela perfeitamente da forma que eu escutei, mas foi incrível. Ele falou assim, mas isso é o que você queria, o que eu quero para você é 5 vezes mais do que isso. E o que aconteceu depois foi 5 vezes mais do que ele tinha visto que era perfeito. Entende? Então, é essa frase esse áudio, no dia que eu recebi a negativa do proprietário, que ele falou, e eu tinha convicção que o prédio ia ser ali, aí eu falei, putz, cara, mas beleza, já tava, né, já tô nesse momento novo e tal. Aí a Tânia, minha sogra, me mandou exatamente esse áudio do David, exatamente esse áudio. Ela falou, ouve isso aqui, ela me mandou esse áudio, né? E me ministrou muito aquilo. Isso é o que você achava que era perfeito, mas depois vem o que Deus tinha. E era 5, 10 vezes melhor. E parece que agora ela deve ter ouvido outra vez, né? E já aconteceu. Isso. Ela está dando como acontecido. Aquele dia ele falou, Deus deve ter o melhor para mim. Ele ainda estava falando, né? Então, Deus tem o melhor.
Então, na verdade, irmãos, na verdade, é que é difícil pra caramba, né? Mas o convite de Deus para você é para relaxar, meu irmão. É para você descansar, né? Você pode ser a pessoa mais proativa do mundo sendo uma pessoa relaxada. Você pega um dia de Jesus, ele acordava, passava o mar da Galileia, ia para o outro lado, curava todo mundo, aí voltava para o mar, ficava revolto, acalmava a tempestade, ia para o outro lado, expulsava o demônio do Gadareno, dali ele voltava, ia para o monte, não sei de onde, multiplicava pão e peixe, curava, não sei o quê. Cara, se você vê um dia de Jesus, mas ele era alguém relaxado. Então você pode fazer muito sendo alguém relaxado, acalmado, alguém em paz. Então, se você for para o lado errado, Deus vai te corrigir e vai te trazer para o lado certo. Amém? Amém. E aí eu falei para ele assim no áudio, eu falei, cara, fala com Deus. Pega na mão da tua esposa e faça essa oração. Senhor, nós estamos querendo acessar tal coisa, empreender. Se não for a tua vontade, nos livra, mas interfere nisso, nós vamos na direção de fazer. É só isso. É simples assim. E você então entregou ali a direção para Deus. Cara, e se fluir, eu falei para ele, vai embora, porque pelo que ele me falou, é uma coisa muito promissora o que ele vai viver. Porque uma das coisas também que te afina quanto ao entendimento, que afina seu discernimento quanto ao entendimento da vontade de Deus, é quanto mais você se aproxima de Deus. Né? Veja bem, quanto mais você se aproxima do sol, mais você vai sentir o quê, irmão? E da neve? E de Deus? Você vai entender a vontade dele. Quanto mais você se aproxima de Deus, tem algumas coisas que acontecem. A primeira, você vai começar a sentir, você vai começar a exalar o perfume dele. As pessoas vão olhar para você e vão ver ele. Né? Então, se você pega alguém muito perfumado que se abraça, aí você vai abraçar o outro, você está com o cheiro de quem se abraçou, não é assim? Quando você anda com Jesus, as pessoas começam a perceber, que nem Pedro lá, você estava com ele, tem alguma coisa tua, né? Porque Pedro tinha comido a ceia, Jesus tinha entrado nele pela ceia. Então, na hora que ele foi tentar negar, Jesus já estava nele. Você está pego, cara. Eu entrei em você pelo corpo, pelo cálice. Eu estou na sua vida. Você conhece Jesus? Não conheço. Não, conhece, você fala com ele, está em você aí, eu estou vendo aí. É mais ou menos aquilo. Quem não é visto não é lembrado no mundo material. Mas quando você tem Deus, você não precisa ser visto. Exatamente. Você vai ser notado, assim, com certeza. Porque você andou com Jesus. E quando você anda com Jesus, você se aproxima dele, outra coisa que acontece, sua vida vai se encaminhando para o propósito. Não que se você não se aproximasse, não ia acontecer, mas você começa a ter clareza daquilo. E a coisa mais importante que acontece quando você vai se aproximando de Deus, na comunhão, eu tenho estimulado vocês aqui na Lion aqui, relacionamento com Deus. Sim ou não? Sim. Eu tenho explicado para vocês, separe uma hora do seu dia. Né? Bispo, eu trabalho muito e tal. Eu acordo às vezes 4:30 da manhã para ter uma hora de comunhão com Deus. Não dá para você terceirizar isso, cara. Isso é para você, é o teu acesso, vai para o secreto. E quanto mais você anda com Ele, mais as coisas na sua vida vão se afinando e você vai entendendo qual é a vontade dele. Amém? Amém. E para encerrar, vamos lá. Veio aqui para eu atualizar um pouquinho daí. Nossa, que insano isso aí, estava transmitindo aqui. Beleza, vamos lá. Para encerrar, voltando, vai. Vamos lá, gente. Mesmo algo, se algo não for a vontade de Deus para você, então vamos lá, tá? Se algo não é a vontade de Deus para você, mas você quer, e você é filho e filha de Deus, e não é algo que vai te prejudicar, Deus pode te dar um sim e pode te dar. Mesmo que não tivesse, vamos dizer assim, não sei se isso acontece, mas estou elucubrando aqui. Mesmo que não fosse a vontade de Deus. Por exemplo, eu pego meu filho ali do meio e falo assim, Estevão, papai reservou essa manhã de sábado para ficar com você. Pô, pai, que legal e tal. Legal, filho. Vamos jogar tênis? Ah, pai, vamos aí. Legal, ficou comigo, sim ou não? Não fiquei com ele? Sim. Só que eu me importei em saber o que ele quer fazer comigo. Não. O que eu falei? Vamos jogar? Sim. Agora, o que seria mais legal? Se eu virasse para eles e falasse assim, Tetê, papai reservou essa manhã para ficar com você, eu pensei de jogar tênis, mas o que você quer fazer? Talvez ele fale assim, pô, eu queria muito ficar... dormir. Eu queria muito ficar no Netflix e assistir 2 séries com você e comer um cachorro quente. Cara, você não quer jogar tênis? Não. O que eu queria mesmo, que eu, pai, quero,
é assistir um Netflix, comer um cachorro quente com você. Homens, perguntem pra gente o que a gente quer. Exato. É dia dos namorados. Aí eu pergunto para vocês. O que vai me alegrar mais? Ele jogar tênis comigo ou eu sempre? O que vai me alegrar mais como pai? No meu caso, presta atenção nisso que eu estou terminando para vocês entenderem esse raciocínio. No meu caso, como eu sou alguém muito doador, eu me alegraria de fazer o que ele quer fazer comigo. Agora, por que Deus tem que fazer? Você tem que se preocupar só? É a sua vontade, Senhor, é a sua vontade. Tá bom, e se a sua não importa? Cilda, a sua também importa, cara. Não é por isso que a gente sempre deve. O que diz o texto? Sempre pedir a sua vontade. Quando ele fala pedir, então eu entendo, eu também tenho muita preocupação, Senhor, é a tua vontade e tal. Cara, mas tem coisas que você não tem que ficar sabendo se é a vontade de Deus, talvez nem seja, mas você é filho. E aí é aquilo, pai, eu queria tal coisa. Ele vai falar, que nem eu, né? Legal, filho, vamos lá. E se for algo que não é da vontade dele, que vai ser prejudicial para você, ele simplesmente vai te livrar. E tá tudo bem. Então Deus, eu venho aqui para te dizer que Deus não quer só fazer a vontade dele na sua vida, ele também quer fazer a sua, porque ele é pai. Ele também não fala, pedireis o que quiseres e você será feito. Né? É isso. Então a Bíblia está recheada aí de versículos que atestam isso. Então Deus não quer só fazer a vontade dele, ele quer também cumprir a do teu coração. Talvez a sua não seja boa, talvez não vá acontecer, mas muitas vezes vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos aplaudir Jesus.